dia, graça e paz seja com todos vocês, em nome de Jesus, amém, nessa manhã. Deus seja louvado, né, nos nossos corações, engrandecido. E eu quero compartilhar com vocês hoje, dando continuidade nos nossos estudos, sobre os Salmos, que nós estamos estudando, livro de Salmos, né? Quero falar do capítulo 38, onde nós vamos ver Davi confessando os seus pecados a Deus. Os pecados dele, ele diz, né, nesses salmos, que lhe causaram sofrimento, enfermidades, e ele clama para que o Senhor se lembre dele, o perdoe e o salve. Então, Davi, ele está sofrendo, nós vamos ver aqui, sofrendo, desde o capítulo, desde o verso 1, ele se expressando a Deus em oração. Assim como Davi, amados, nós também devemos, antes de qualquer petição, antes de qualquer oração que nós vamos fazer, pedir perdão ao Senhor, porque nós somos pecadores de natureza, já de nascimento, mas pecadores perdoados por Jesus. Não se esqueça disso. Todos os que nasceram após Adão e Eva nascem com o pecado, que né, normalmente nos ensinamentos, quando a gente aprende, fala que é o pecado original, né? Os católicos usam essa expressão. Pecado original. É o mesmo pecado que nós podemos confessar a Deus, e é um pecado de origem mesmo, já de nascimento. Aí muitos podem se perguntar, como que um bebezinho, né, já que nunca nem nasce, já pecou? Ele já nasce, né? Então, nós devemos todos os dias pedir perdão. Quantas coisas nós fazemos, falamos, expressamos, liberamos palavras e pecamos. Mas são após Jesus, após termos recebido Jesus, após Jesus Cristo ter vindo a essa terra, morrido, se entregado naquela cruz por mim e por você, ele, a Bíblia diz que ele levou sobre si, nos seus ombros, lá no madeiro, todo o pecado, irmãos, da humanidade inteira. O que precisa é que os homens, generalizando, reconheçam que são pecadores e que precisa de um Salvador. E o próprio Jesus fala na palavra dele, né, que ele é o único caminho que leva os homens a Deus. Ele veio, abriu os céus para nós, nos dá agora toda e total liberdade de entrar na presença de Deus e podemos falar com o nosso Pai e confessar os nossos pecados. E nós vemos nesse salmo bem curtinho aqui, no Salmo 38, que tem 21 versículos. Davi falando, né? Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Ele tem uma confiança plena em Deus. Ele fala, Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Então, Davi confessa os seus pecados. Ele está sofrendo por causa de seus pecados. Ele está doente, a sua saúde está debilitada, nós vamos ver isso. A sua culpa o atordoa, diz o texto. Seus ferimentos estão infeccionados. Ele sente-se encurvado e abatido. Ele até fala no verso 7, irmãos, que ele arde em febre. Olha, eu quero ler isso para vocês, que tremendo. Ele fala assim, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. E ele fala assim, que ele está ficando cego, no verso 10. Olha que coisa linda. Ele falou particularidades daquilo que estava se passando com ele no seu corpo. Ele fala que ele é abandonado por seus amigos conspiram contra ele. Mas logo, depois do versículo 15 em diante, irmãos, nós vamos ver Davi falando sobre o perdão, né? Ele confessou o seu pecado, ele falou para que Deus ouvisse a sua oração, o seu clamor, ele pediu, cura-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. E dá-se a entender aqui, fica bem subentendido aqui nesse salmo, que Davi ficou limpo do seu pecado, porque ele confessou. A Bíblia diz que, né, no livro de 1 João, irmãos, eu acho tremendo esse texto, bem lá no finalzinho da Bíblia, no livro de 1 João, a Bíblia diz assim, né, que se, porém, andarmos em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Aí ele fala assim também: olha, se nós afirmarmos que estamos sem pecados, nós vamos nos enganar a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se você e eu confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa linda, porque Jesus, ele é a propriação, irmãos, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Foi o que eu disse anteriormente, né? Então a palavra de Deus, ela nos estimula a não amarmos as coisas do mundo. Em vez disso, nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, as pessoas, e usar as coisas para abençoá-las. E isso é muito difícil para todos nós, sabe? Nós precisamos nos esforçar para colocar Deus em primeiro lugar, né? E depois as pessoas também, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, né? Nós precisamos, amado. A própria palavra de Deus fala para nós que nós precisamos declarar, nós precisamos admitir para nós mesmos, primeiramente, abertamente, que cometemos pecados e devemos confessá-los a Deus. Devemos ser rápidos, amados, para nos arrepender, porque de Deus nós não escondemos nada. E creia que Ele nunca vai nos rejeitar. Todo aquele que vem a Ele, Ele fala que de maneira alguma Ele lança fora. Então, não permita que nada fique oculto no seu coração, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o poder do sangue de Jesus é liberado sobre nós em favor das nossas vidas. Então, diariamente, como eu falei anteriormente aqui, começando, fazendo esse resumo desse salmo, confesse regularmente os seus pecados e permita, amados, que o sangue de Jesus o purifique de todo pecado. Vou dar uma liçãozinha de casa para vocês. Leiam um livro de 1 João. É um livro bem curtinho, amados, maravilhoso, que só tem 5 capítulos. Faça como uma lição de casa. Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Amém?